Estamos de volta. No quadro de saúde de hoje, vamos falar de uma doença que está sendo comentada todos os dias depois que o ex-presidente Lula foi diagnosticado, o câncer na laringe. A reportagem e o estúdio vão abordar esse assunto específico. Nosso objetivo é informar a população, explicar como é feito o exame que permite descobrir cedo a doença. Então você fique atento e acompanhe com a gente. Vamos lá. Francisco tinha uma rouquidão que não acabava nunca. Procurou o médico e descobriu, era um câncer na laringe. Primeiramente, fé em Deus, né? Muita fé em Deus. E, felizmente, a medicina está vencendo. O problema dele era parecido com o que Lula está enfrentando. O presidente tem um tumor de 3 centímetros na laringe, acima da glote. A diferença é que o comerciante descobriu a doença bem no início. Por isso, não precisou de quimioterapia como Lula. Fez uma cirurgia simples e depois radioterapia. Está curado. O câncer de laringe atinge de 6 a 7 homens para cada 100 mil no mundo. Isso por causa dos hábitos que facilitam a progressão da doença, como o consumo de bebida alcoólica mais de 3 vezes por semana e o cigarro. Mas, segundo os médicos, esse índice está aumentando entre as mulheres, que também precisam se prevenir. Por isso é importante fazer esse exame de 6 em 6 meses. O tubo que entra pela garganta tem uma câmera e o médico consegue visualizar qualquer alteração na laringe. Hoje nós temos um aparelho chamado videolaringoscopia e um aparelho chamado fibronaso. É um exame muito simples, ele pode ser feito até sem anestesia. Se precisar, você utiliza um anestésico local só de spray. E o exame ele pode ser feito ou pela boca ou pelo nariz, é colocado uma câmera com uma luz forte e aí eu consigo filmar a prega vocal, a laringe, toda a região de supraglote, de glote, de infraglote. Fique atento se você tiver dificuldade para respirar e engolir, ou ainda se a dor de garganta parece incurável. Se esses sintomas durarem mais de 15 dias, pode ser um indício de que alguma coisa está errada. A voz rouca por mais de 2 semanas também não é normal se você não estiver gripado. E quanto mais precoce ele fizer o diagnóstico, maiores são as chances de ele ter um tratamento minimamente invasivo. Então, uma lesão pequena na prega vocal, às vezes, na própria cirurgia da biópsia daquela lesão, uma microcirurgia de laringe, muitas vezes a própria biópsia já é o tratamento da lesão. Para Francisco, que é ex-fumante, assim como Lula, o cigarro agora ganhou outro sabor. Se todo mundo pensasse, não fumava. E é um negócio assim tão bobo, né? Um rolo cilíndrico que a pessoa bota na boca e fica soltando fumaça. Tem tantas coisas boas para se fazer. Seu Francisco e o ex-presidente já até se conheceram durante uma visita de campanha eleitoral. A foto está aqui para provar. E ele tem um orgulho dessa imagem. A vontade agora é de passar uma mensagem de força, numa fase tão difícil que ele sabe muito bem como enfrentar. Ah, Lula, você é muito mais forte do que eu. Tenho certeza absoluta que ele vai tirar essa de letra. É isso aí. Aqui no estúdio para falar sobre esse assunto, o otorrino especialista em cirurgia facial e vice-presidente da Sociedade Brasiliense de Otorrinolaringologia, Luciano de Freitas Rodrigues. Nós vamos falar de prevenção e fatores de risco para o câncer da laringe. Boa tarde, doutor Luciano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo. Agradeço vocês. Vamos reforçar aqui quais são os sintomas do câncer da laringe, quais são os comportamentos de risco? O câncer de laringe, os principais fatores hoje estão relacionados realmente ao tabagismo, que aumenta em torno de 10 vezes a chance de uma pessoa comum ter câncer. O câncer não aparece só em quem fuma, ele pode aparecer em pessoas que não fumam, que nunca fumaram, porque também tem fatores genéticos envolvidos, mas a gente sabe que o tabagismo isoladamente aumenta bastante e quando associado ao alcoolismo, aumenta em cerca de 40% a chance de uma pessoa ter câncer de laringe. Então, assim, realmente, 2 principais fatores de risco são esses 2 fatores. E os sintomas principais vai depender muito da localização do tumor, porque, na verdade, a laringe é um órgão que é subdividido em 3 regiões diferentes. A glote, a supraglote e a infraglote. Tumores glóticos, que na verdade são os tumores que acometem especificamente as pregas vocais, eles dão sintomatologia muito cedo. Às vezes a pessoa tem uma rouquidão de 15 dias, vai lá, você vê que ela está começando a ter uma lesão que pode ser um câncer. Então, assim, você vai pegar uma pessoa, tratar ela numa fase bem inicial, o que facilita bastante a cura da pessoa. Ok. Tumores supraglóticos, que é o caso do nosso presidente Lula,
Na verdade, muitas vezes dão sintomas um pouco mais tardios, o que torna o câncer, como aconteceu com ele, um pouco mais avançado, de 3 centímetros, o que às vezes dificulta um pouco mais o tratamento. Ok, então vamos fazer perguntinhas aqui. De Samambaia, Maria dos Santos pergunta: sinto muita dor na garganta e já tive inclusive um sangramento. Eu tomei antibiótico, não resolveu. O que fazer? Dor na garganta, na verdade, podem ser várias coisas. Podem ser inflamações, infecções, irritações e pode ser câncer. E a garganta, ao contrário do que todo mundo acha, ela também é subdividida em várias localizações. Tem a faringe, tem a hipofaringe e a laringe. Então, a dor de garganta, na verdade, ela tem que ser tratada, até porque a pessoa está com dor, mas isso não quer dizer que ela tenha um câncer, não. Ela tem que procurar um médico para realmente a gente avaliar e saber de onde está vindo essa dor e tratar especificamente o problema. Ok. Eu vou pedir para a gente um pouquinho mais rápido, senão a gente não consegue. A Verônica Duarte, de Planaltina, ela quer saber se secreções nas amígdalas pode ser causada pela sinusite. Não, essas secreções na amígdala, na verdade, são restos alimentares que param alguns buraquinhos que algumas pessoas têm na amígdala. Não é câncer e não é secreção da sinusite. Ok. Nair Silva, de Planaltina, não fuma e há alguns meses começou a sentir dores na garganta. Fez uma ecografia e não acusou nada. Ela deve fazer outro exame? Na verdade, a ecografia não visualiza bem a laringe. Então, assim, o ideal é procurar um otorrinolaringologista. Se ela tem esse sintoma há algum tempo, ele vai pedir um exame, que é a videolaringoscopia, que vai filmar a laringe e mostrar o que ela tem. Essas imagens lindas que a gente viu na reportagem aí. A Valéria Chagas é professora em Sobradinho. Ela pergunta se os professores têm mais propensão a ter o câncer da laringe. Não. Na verdade, o professor tem propensão a ter problemas de prega vocal relacionados ao uso abusivo da voz. Isso não quer dizer que ela vai ter mais chance de ter câncer do que uma outra pessoa que não é professor. Ok. Aparecida Rodrigues, de Ceilândia. Quem tem calo nas cordas vocais há 10 anos e de vez em quando tem rouquidão, deve se preocupar? Não com câncer especificamente, tem que estar avaliando porque ela tem a chance de ter câncer de outras pessoas comuns. O calo ou o nódulo, na verdade, ele é causado pelo excesso de voz. Isso não quer dizer que ela tem maior chance de ter câncer do que uma pessoa comum que não fuma, que não tem hábitos de vida irregulares para a laringe. Tá, a pergunta do Cláudio Araújo, do Colorado 2, Grande Colorado Sobradinho 2, é parecida com a da Elaine, de Santa Maria, Elaine Castro. Tem rinite alérgica e deve se preocupar com a laringe? Eles querem saber. A rinite alérgica, como qualquer alergia, não afeta só, na verdade, a alergia não afeta só o nariz. Quando é no nariz, é rinite alérgica. Mas alergias podem afetar a faringe e a laringe. Então, podem ter alterações vocais, rouquidões, tosse, outros acometimentos da laringe, por causa da alergia que também está acometendo o nariz. Ok. A Maria das Graças, de Nova Colina, diz que a mãe tem um caroço na garganta que não dói, mas incomoda muito para engolir. Pode ser câncer ou tem outras causas? Pode ser câncer? Pode, mas tem várias outras causas. É por isso que é interessante a gente estar sempre orientando. A orientação é importante nesse sentido. A gente tem que estar olhando o que é esse caroço. Caroço pode ser um monte de coisa. Pode ser coisa benigna, pode ser uma irritação, um edema e pode ser câncer. Okay. Então tem que avaliar, com certeza. Kleber Oliveira, de Ceilândia. Ele é músico e canta bebendo. Isso é prejudicial para as cordas vocais? Com certeza. O álcool, ele além de ser, normalmente você toma gelado, que já é uma coisa que irrita, um fator de irritação para as pregas vocais, ele é cantor, que é outro fator de irritação, e o álcool, ele irrita, queima as pregas vocais. Então, cantar e tomar álcool, com certeza, são fatores que se somam na perda, na piora da qualidade vocal. E provavelmente ele está num ambiente onde tem fumaça de cigarro, Fumaça de cigarro, muitas vezes os ambientes que ele frequenta são várias pessoas conversando, então além dele cantar, ele tem que conversar alto. Então, são vários fatores que se somam. Por isso você vê tantos problemas de pregas vocais, que não câncer especificamente, mas vários problemas de pregas vocais em pessoas que usam muita voz, principalmente músicos. Apresentadores também. Daniel Gomes, da Estrutural. Ele fumou por vários anos, mas parou. Há alguns meses está rouco. Deve ter alguma relação? Ele soube do Lula e ficou preocupado. Esse é um caso importante. Não é porque a pessoa parou, ele não cita quantos anos, mas depende de quantos anos ele parou, ele ainda continua com o risco aumentado de ter câncer de laringe por ter fumado provavelmente há alguns anos. Então, rouquidão numa pessoa que não está gripada, que
que não usa a voz frequentemente, assim, com muito a voz, e 15 dias de rouquidão tem que ser avaliado com certeza. Então, ele é um caso que pode procurar um otorrinolaringologista para que seja realizada a videolaringoscopia. Ok. A Iracema Almeida, de Ceilândia, ela diz que sente como se tivesse algo estalando, meio desencaixado quando ela engole. Isso é preocupante? Não especificamente vamos pensar em câncer se ela não tem outros sintomas, mas como a gente falou, né, qualquer sintoma que não seja um sintoma comum para a pessoa e que seja causando um desconforto, deve ser avaliado. Ok. O Alex Oliveira, não sei se eu vai responder, ele é da Arapuanga. Ele pergunta se marca de cigarro faz a diferença, se tem algumas mais prejudiciais que outras. Realmente eu não sei especificamente, até porque eu não conheço cigarro, porque eu não gosto. Mas dizem que alguns cigarros têm mais nicotina, mais alguma substância assim assada. Eu acho que isso tem a ver na quantidade que a pessoa fuma por dia, na quantos anos ela fuma. Eu acho que isso é até mais importante do que a marca do cigarro, mas eu não posso falar com certeza. Também é bom lembrar que tem os cigarros que são contrabandeados, que muitas vezes eles têm substâncias misturadas e a gente não tem como ter nenhum tipo de controle, tem filtro, porque não tem... muitos deles não tem proteção alguma, então com certeza é pior. Ok, essa pergunta aqui é para o otorrino mesmo, não tem a ver com a laringe. O Silvio Torres de Taguatinga, ele pergunta se é seguro usar cotonetes. Se sim, qual o modo correto de utilizá-los? Cotonete, na verdade, ele foi feito para a gente limpar a entradinha do ouvido, para não deixar com que as pessoas que cheguem próximo vejam sujeira no ouvido. Não deve ser introduzido dentro do conduto, porque você pode machucar, você pode ferir a membrana timpânica e até piorar, fazendo com que a cerinha fique lá para dentro. Lá para dentro. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a vocês.